O nosso contato é com Osmar Mangini, o itapolitano Osmar Mangini, que recentemente participou dos testes. Eu digo recentemente porque nós estamos na pandemia, mas na verdade foi o ano passado, participou dos testes da vacina Coronavac. Ele evidentemente que não poderia falar sobre esse assunto, porque era sigilo, mas agora foi liberado e a gente tem a grata satisfação, viu, Osmar, de te entrevistar, porque não há dúvida alguma da importância deste ato, da sua importância como centenas aí de pessoas que participaram e estão participando ainda de toda a testagem da vacina Coronavac. Você adiantou todo o processo, muitos estão sendo vacinados agora, mas você foi aí, eu não sei se eu posso usar essa palavra, mas muito corajoso em fazer parte dessa testagem ainda. Conta para nós um pouco dessa história, porque é uma honra muito grande ter um itapolitano participando de todo esse processo, viu, Osmar? Obrigado por estar participando com a gente aqui no Jornal da 104 FM Multiplataforma. Bom dia, Valcir. Bom dia a todos os ouvintes. Agradeço, Valcir, aí pelas suas palavras e é uma satisfação para mim estar falando com todos. E, de fato, há aproximadamente aí 5 meses, né, eu me voluntariei para a pesquisa da Coronavac, que é a vacina desenvolvida pelo Instituto Butantan. E, na época, eu trabalhava no Hospital das Clínicas, onde atravessei ali, naquele momento, a primeira onda de uma forma muito intensa. Então, havia muitas dúvidas, né, sobre a doença, sobre tudo, né, que a gente vem vivendo. E foi, assim, admito que tive que ter um pouco de coragem, porque muitas pessoas desencorajavam, muitas pessoas chamavam a gente de maluco, até ouvia nos veículos de comunicação, né? Mas eu cheguei em um determinado momento que eu pensei, eu já estou imerso, estou ali no meio de uma situação que eu posso me contaminar a qualquer momento. Então, já que eu estou nesse risco e existe a necessidade de se testar a vacina para que outras pessoas se contaminem e venham aí a falecer, então eu me prontifiquei junto com outros colegas lá e a gente participou da pesquisa. No caso lá, o HC foi um dos polos, né, que centralizou o estudo no interior. Então eu fui um dos voluntários ali, dos quase 500 voluntários na cidade de Ribeirão Preto e região. É verdade, e até então você não sabia se era o placebo ou se era a vacina mesmo. Você teve essa confirmação da vacina, né, Osmar? Isso, Valcir. Na época a gente se voluntariou, aí eles passaram tudo por uma avaliação clínica pela equipe médica da pesquisa. Na época foram feitos exames para saber se eu já tinha tido o coronavírus, para ver se eu já tinha anticorpos. Na época eu não tinha ainda tido a doença, nada. Então aí eu estava apto para pesquisa, aí começou a pesquisa, enfim, no primeiro dia já fizeram esses exames, fez a avaliação, tomei a primeira dose, mas na época a gente não sabia, e nem o pessoal da equipe lá do HC sabia o que estava aplicando, se era vacina ou placebo, ou seja, uma substância que não ia causar nenhum problema, mas não era a vacina em si. Então a gente ficou ali, metade dos voluntários tomou a vacina e metade tomou o placebo. E a gente continuou a vida ali normal nossa, trabalhando diante do vírus em si, né, correndo o risco, porque eles precisavam saber se nós que tivesse tomado a vacina ia estar mais exposto ou não, ou quem não tomou. Então era uma forma de testar, de pôr à prova a vacina. Então, ao longo desse tempo, depois daí 15 dias tomei a segunda dose, a gente preenchia um relatório todos os dias, colocando a temperatura, a gente aferia a temperatura, anotava se sentiu alguma coisa no local da aplicação da vacina, se teve dor de cabeça, se teve coriza. Então a gente era muito monitorado em si, para saber se houve alguma coisa. Pelo WhatsApp, cada 3 dias eles mandam mensagem, como você está, sentiu alguma coisa, para saber se nesse meio tempo, se eu sentisse alguma coisa, imediatamente eles iam me testar, para saber se eu tive, né, a doença. Aí depois, no final do estudo, eles iam saber se eu peguei a doença tendo tomado a vacina ou não. E essa semana, depois da aprovação emergencial da Coronavac pela Anvisa, eles convocaram todos os voluntários
para perguntar se a gente gostaria de continuar no estudo, e uma vez que quisesse ficar no estudo, eles iam quebrar o sigilo se a gente autorizasse, para saber quem tomou vacina e quem tomou o placebo. Aí essa semana eu estive lá, tanto eu como o médico assinam a autorização, aí ele traz um e-mail do Butantan onde constava lá, pela minha grata surpresa, que eu já estava vacinado desde o início. Então eu recebi a vacina desde aquela época lá em agosto e não foi o placebo. E depois disso eu continuei nos retornos lá. A cada tempo eles colhem o suave, que é o cotonete no nariz, foram vários nesse meio tempo. Colhem sangue para saber, para dosar os anticorpos, para saber por quanto tempo dura a eficácia da vacina, e assim vai continuar agora o estudo. Perfeito, e você continua dentro desse estudo. Quantos participaram? Você tem ideia? Eles chegaram a dizer quantas pessoas participaram desse estudo dentro da relação que você tem acesso aí, Osmar? Walter, assim, eu não tenho números exatos, mas eu sei que aproximadamente 12 mil, acho que no país todo, né? Polos que fizeram, mas em Ribeirão Preto acho que aproximadamente 500 voluntários. Entendi. Então eu estou nesse universo aí de aproximadamente 500 e fui um dos vacinados. Aí ontem, na segunda que eu estive lá, como eu estava já vacinado, eu recebi o comprovante das vacinações, né, que eu recebi naquela data, e agora já dia 9 de fevereiro eu tenho um retorno lá que já estava agendado, que é para tirar sangue, para saber nesse período como que tá os meus anticorpos, que isso eles vão acompanhando aí para saber a eficácia da vacina, se ela vai durar por um ano, se daqui a um ano a gente vai ter que tomar de novo, se ela dura 8 meses. Então tudo isso é coisa que está sendo pesquisado ainda, que vamos ter resposta só lá na frente, né? Por isso que eles pediram muito para que todos os voluntários continuassem no estudo, né? Porque é uma coisa que está em andamento. Ela já demonstrou segurança, ou seja, todos que tomam, ninguém teve nenhuma reação, o máximo que tem é uma discreta dor no local da injeção, coisa que outros medicamentos também causam, e em alguns casos raros a pessoa sente um pouquinho de dor de cabeça, mas assim, pouca coisa, nada que um remedinho que a gente já está acostumado não resolve. Então assim, a vacina é segura, já demonstrou aí que ela não é a melhor do mundo, porque chegou as informações aí de que ela protege 50% no total, mas ela ficou comprovado que ela evita os casos graves, evita as internações de UTI, ela evita que a pessoa que se contamine, que ela precise aí de internação, que ela precise de oxigênio. Só dela ter esse resultado, dela prevenir que a gente precise de internação, precise de UTI, ela já está cumprindo um papel aí gigantesco na vida nossa nesses dias que a gente está vivendo, né, Walter? Muito bom, nós estamos falando com o Osmar Mangini, itapolitano, que hoje trabalha em Jaboticabal, mas também estava trabalhando em Ribeirão Preto quando começou a testagem da Coronavac. Foi uma das pessoas aí, dos cidadãos no Brasil todo, que se prontificou para poder, se voluntariou para poder fazer todos os testes. É uma honra muito grande entrevistar o Osmar. Tudo isso que você está falando serve claramente, né, Osmar, para dizer para as pessoas ficarem mais tranquilas, que a vacinação é importante, que a vacina é importante e, lógico, não se deve aí criar nenhum tipo de barreira contra esse tipo de vacina ou as outras que estão chegando também, né, Osmar? Com certeza, Walter. Eu sou um ouvinte assíduo aí do jornal, ouvia pelo aplicativo quando estava voltando de Ribeirão, hoje eu ouço às vezes pela live ou em casa pelo rádio, vejo aí a luta de vocês aí sempre informando, tentando conscientizar as pessoas. A gente sabe que é preciso ter um equilíbrio entre a gente continuar a vida normal, ter o comércio funcionando, as empresas, a gente ganhar o nosso pão nosso de cada dia aí, mas é preciso também ter os cuidados, né? Então, a vacina ficou comprovado que ela é segura, tanto essa que é a da do Butantan, a Coronavac, como a de Oxford, como a da Pfizer, que a gente não tem ainda no país, quanto muitas outras que vão surgir. O que a gente tem que ter em mente, Walter, é que a vacina é um remédio, é uma medicação, que ela vai prevenir que a gente fique doente, que a gente morra. Não importa de onde vem essa vacina, não importa quem tenha capitaneado, quem que tenha saído com a ideia de contratar tal laboratório,
A gente tem que deixar a política para a época das eleições. Agora a gente tem que pensar em cuidar dos nossos próximos, né? Então, seja de onde for a vacina, seja dos Estados Unidos, seja da China, da onde for, respeito muito a opinião de todos, mas não é momento da gente polemizar isso. Então, vacina, seja de onde for, Valcir, a gente tem que aceitar, porque a gente toma no dia a dia aí muitos remédios que vêm de várias partes do mundo, inclusive da China, da Índia, da Malásia. Hoje você pega uma seringa para administrar uma medicação, você vai ver a fabricação dela, ela é de Taiwan, ela é do mundo todo. Então, tudo vem de fora. Então, a gente não tem que ficar aí brigando por causa de onde vem o produto, de onde vem a medicação. E sim, a gente se precaver, se cuidar, né? Eu presenciei ali no HC, quando trabalhava lá, a partida de muitas pessoas que não tiveram chance de se despedir dos seus familiares. Então, a gente não quer ver mais isso. Então, vacina, seja de onde for, Valcir, a gente tem que tomar. Muito obrigado, Osmar. Olha, a sua palavra é muito importante. Volto a dizer, me sinto muito honrado e não tenho dúvidas que o itapolitano que está ouvindo nesse momento, o jornal, seja aqui em Itápolis ou seja fora da cidade de Itápolis, está se sentindo honrado também em poder ouvir suas palavras, porque realmente elas vêm num momento importante, num momento de muitas dúvidas, de muita gente que ainda desdenha, talvez até da doença, no momento também em que muitos estão ansiosos e preocupados com toda essa situação. E você traz aí, com certeza, palavras importantes para incentivar todos nós. Obrigado e parabéns, viu, Osmar, por ser essa pessoa aí, esse profissional maravilhoso e representar tão bem o nosso município de Itápolis, viu? Ô, Valcir, eu que agradeço você, a 104, a todos, e só deixo uma mensagem aí, pessoal. Assim que a vacina estiver disponível para todos, vão se vacinar, porque uma pessoa se vacinando, ela está se protegendo e está protegendo o próximo dela, quem está por perto dela. Então, Valcir, muito obrigado pela oportunidade de estar falando aqui. Eu sei que eu falo, às vezes falo bastante, mas é de coração que eu falo, e agradeço aí pelo trabalho de vocês, de estar sempre informando e informando bem a população. Muito obrigado.